Bom, até a aula passada, até a aula 7.4, nós vínhamos calculando velocidade e aceleração, ambas como uma média, né? Uma velocidade média e a aceleração média. Hoje eu vou trazer um probleminha um pouco diferente pra gente, tá? Então a gente vai começar a estudar para que serve derivadas, né? Por que eu calculo uma derivada e por que eu calculo uma integral. Uma visão bem geral disso, tá? Então o objetivo da aula de hoje é só trazer uma visão geral, eu não vou me ater a matemática, a descrição de como se calcula, né, a derivada de uma função, a integral de uma função. Eu vou trazer o porquê disso, tá? Para que serve isso daí? Porque é onde fica muita dúvida pro pessoal, né? A gente pega um livro de cálculo e as coisas surgem meio perdidas. A gente não vê uma aplicação às vezes muito clara, né? Onde que eu posso utilizar isso de fato? Então eu vou trazer um primeiro probleminha pra gente aqui, certo? Vamos imaginar essa situação. Você está no banco de um carro, tá? Tem alguém dirigindo e esse carro está variando a velocidade dele na estrada aí. Então vamos imaginar aquela situação, né? Um carro percorre 100 km em uma hora, então a gente sabe que a velocidade média dele foi de 100 km por hora, mas é praticamente impossível que ele tenha sempre ficado a 100 km por hora. Provavelmente deve ter variado para 110, depois para 90, 120, 70, e a velocidade vai oscilando, né? Para no farol, pega um pouco de congestionamento, um caminhão entra na sua frente, sua velocidade diminui, depois ela aumenta novamente. Então eu preciso saber agora, tá? Eu quero determinar, por exemplo, qual que é a velocidade instantânea de um objeto. Então, por exemplo, se você ficasse todo momento, tá? Então, eu quero que você abstraia isso comigo nesse momento, depois eu vou trazer algo um pouco mais fácil para você entender. Primeiro eu vou tentar abstrair. Você está no banco do passageiro, então você quer saber a velocidade instantânea. Se você ficasse a todo momento olhando para o velocímetro do carro, você ia percorrer os 100 km de distância olhando para o velocímetro. E você ia pegar então toda a variação dessa velocidade. 100, 150, um cara correu demais, 120, 90, e aí você nunca vai conseguir me definir qual que é a velocidade naquele exato momento. Por exemplo, assim, pergunto a você, agora, qual que é a velocidade? Né? Então se você ficar olhando por muito tempo, esse ponteiro aqui vai estar variando aqui. Então, para você conseguir me responder de fato qual é a velocidade instantânea, ou seja, naquele exato momento que eu te perguntei, você teria que fazer o quê? Olhar muito rapidamente para o ponteiro do velocímetro e voltar. Aí você me fala, ó, 88 km por hora. Se você ficar um pouco mais de tempo, vou imaginar que o carro está acelerando, né? Você vai olhar lá, vai estar 88, logo depois você vai continuar olhando, vai estar 89, 90, e aí você já não consegue mais me definir com precisão qual que é a velocidade instantânea. Bom, eu sei que esse conceito ele é um pouco abstrato demais e por isso que eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou tentar trazer para você uma coisa que eu achei aqui na internet, estava procurando para explicar isso de forma melhor. Eu vou trazer um joguinho que eu achei aqui, parece bobo, mas acho que dá para ilustrar bem o conceito que a gente precisa, tá? Nossa, eu tenho um carro aqui, deixa eu só começar a besteirada toda, ele vai querer fazer uma... Aqui, transformou o meu carro, tá? E a gente vai então para a corrida aqui, eu vou dar um start. E qual que é a ideia? Tá vendo aqui? Para eu acelerar, eu tenho que segurar aqui no teclado a setinha para cima. Eu quero que a gente preste atenção aqui, ó. Eu quero que a gente preste atenção nesse velocímetro. Ele vai mostrar pra gente como a velocidade desse carro vai estar mudando, certo? E aqui ele não está em km por hora, né? Isso aqui é um aplicativozinho provavelmente norte-americano, tá em milhas por hora, tá? Mas a gente não precisa se importar com isso. A ideia é o conceito de velocidade, tá? Então eu vou começar a acelerar e olha o que vai acontecer. O meu velocímetro começa a mudar. Se eu, por exemplo, tivesse aqui assim, ó, e perguntasse qual que é a velocidade exatamente agora, se você ficasse olhando por muito tempo, ó, você já não consegue me responder, ó. A velocidade aqui embaixo está variando muito. Então o que eu preciso fazer? Eu precisaria olhar rapidamente e falar, qual é a velocidade agora? 89 milhas por hora. E aí você consegue me definir. Quanto mais tempo eu ficar olhando, ó, maior vai ser a variação de velocidade que eu vou estar vendo. E, consequentemente, maior vai ter sido o espaço que eu vou ter percorrido. Então, qual que é a ideia? Eu conseguiria olhar e definir a velocidade instantânea quando eu olhasse, entre aspas, para o meu velocímetro com um tempo que tende a ser zero, certo? Tende a ser zero. Ele nunca vai ser zero, porque se eu olhar por 0 segundo o meu velocímetro, eu não vou conseguir determinar qual que é a velocidade. Então tem que ser um intervalo de tempo muito, muito, muito pequeno, ok? E como que a gente consegue fazer isso do ponto de vista matemático, ok? Quem vai trazer essa solução pra gente vai ser o nosso grande amigo Isaac Newton. Ele não era somente o cara que criou a física. Na verdade, ele fez muito mais do que isso. Para ele poder
entender, porque Kepler tinha colocado lá as 3 leis de Kepler, na qual demonstra que os planetas estão girando ao redor do Sol. Ele explicou o movimento dos planetas, mas não a causa, o porquê que eles estão orbitando, por que eles não vão embora, eles não fogem do Sol, né? Então, Isaac Newton precisou explicar a gravidade. E para ele conseguir fazer isso, ele precisou criar uma parte da matemática, que a gente chama de cálculo, tá? Um pouco mais completa, é cálculo diferencial e integral, que são as derivadas das integrais que vão começar a servir para a gente até agora. É claro, existe até hoje uma briga, né, na história da ciência de quem realmente criou, quem é o pai do cálculo diferencial integral. Se é Isaac Newton, né, esse senhor bonito aqui, também representado aqui, ou se foi Leibniz, certo? Eles eram contemporâneos e parece que os dois tiveram a ideia do cálculo diferencial integral ao mesmo tempo. É bom esclarecer que Newton olhou para a natureza, ele precisava resolver fenômenos naturais, e aí ele criou o cálculo para conseguir resolver esses problemas. E Leibniz, ele tinha o trabalho de criar uma matemática mais fundamental, uma matemática mais pura. Então parece que o trabalho deles diverge nesse sentido, o motivo pelo qual eles desenvolveram isso, mas quando você olha, o trabalho dos dois é idêntico. Tá? Então a gente fala, Leibniz é uma briga, aí você encontra essas imagenzinhas, né, falando de um, de outro, vocês contam muito humor até a respeito disso. Então a ideia aqui é trazer que Newton, né, se a gente olha pelo lado da física, né, vamos pensar em Newton, ele não fez só as leis da dinâmica e tudo mais, para ele poder descrever tudo aquilo lá, ele teve que criar uma parte da matemática chamada cálculo, ok? Tá, então deixa eu tirar isso daqui e vou trazer para a gente, então, um problema aqui, a gente vai ter que olhar para um gráfico para tentar entender isso, certo? Vamos imaginar a seguinte situação, que era o nosso problema, né? A gente viu para aquele joguinho lá. Se eu passasse muito tempo, né? Muito tempo, não, né? Sim, muito tempo, olhando para o meu velocímetro, eu ia pegar toda a variação de velocidade e não conseguiria determinar qual que é a velocidade instantânea. Naquele momento, ó, qual é a velocidade, eu não conseguia determinar, porque eu peguei toda a variação de velocidade, ok? E claro, se eu ficar olhando por muito tempo, eu percorria um espaço muito grande. Então, quanto menos tempo eu olhasse, menos espaço eu teria percorrido, né? Então eu conseguiria determinar bem melhor essa minha velocidade. Então qual que é a ideia aqui? Eu vou mudar de cor, vou fazer um gráfico aqui com uma outra cor, fazer um gráfico de cor rosa, e vou imaginar então que o espaço varia de acordo com essa função aqui, ó, com esse gráfico, ok? Vamos imaginar também, vou trazer aqui em azul, se você tivesse olhado por muito tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho esse tempo aqui, que eu vou chamar de T1, e eu vou ficar olhando por bastante tempo, né? Vou ter aqui um T2, consequentemente, ó, T1 ele tinha um certo espaço, T2 ele já estava num outro espaço, deixa eu só marcar aqui pra gente, então tá, espaço inicial, S0, espaço final. Quando eu calculo isso, né, eu teria, se fosse uma reta aqui, estaria tudo bem, mas esse movimento está sendo acelerado, exatamente como mostrava o aplicativo, né? Eu ia acelerando e a velocidade ia mudando. Então, se eu quisesse determinar a velocidade, eu teria que pegar esse espaço e dividir por esse tempo, mas a gente sabe que esse espaço ele não está numa curva, ele está acelerado, então eu não vou ter muita precisão nesse meu cálculo. Então, qual que seria uma ideia melhor? Se eu quiser determinar a velocidade instantânea em qualquer momento aqui, eu teria que pegar um intervalo, né, de tempo bem pequenininho. Então, vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Vou pegar, ó, um intervalo de tempo muito, muito, muito pequenininho, menor do que isso, 1000 vezes menor que isso, que tende a ser zero, mas nunca vai ser zero, né? Deixa eu só marcar aqui pra gente, ó. Então, tá difícil aqui de marcar. Ó, e aí então eu teria um pequeníssimo espaço que teria sido percorrido, né? Aí sim eu teria só esse espacinho aqui muito pequeno para esse intervalo de tempo muito pequeno, certo? Então eu conseguiria determinar nesse ponto aqui, nesse intervalo de tempo, com uma precisão muito maior que se eu usasse muito grande. Então qual que é a ideia? Eu preciso ter que o limite de tempo, ele tende a zero, certo? E sempre que a gente pensar em algo que é extremamente pequeno, tá? A gente vai usar uma coisa que a gente chama de cálculo das derivadas, tá? Então, para calcular, por exemplo, tá? Se eu quiser calcular
grandezas instantâneas, como velocidade instantânea, aceleração instantânea, onde quanto menos tempo eu estiver analisando isso, mais preciso vai ser, eu vou usar uma coisa que eu vou fazer, o chamado cálculo de uma derivada, tá? Na próxima aula, na aula 7.6, eu vou explicar para você como que faz isso, tá? Não vou entrar no formalismo matemático de como que se deriva uma função, a gente vai partir de uma regra, tá? E a gente vai olhar para a aplicação dela, tá? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte, derivada serve para a gente calcular algo que varia pouquíssimo, então eu preciso de precisão, ok? Essa é a ideia da nossa derivada, perfeito? Bom, se eu tirar isso aqui de cena, você pode me perguntar para que serve então essas tais de cálculo da integral, certo? Vou trazer para você o seguinte problema aqui, ó, para gente. Vamos imaginar, eu tenho dois gráficos aqui, e vou fazer o seguinte com eles. Aqui eu tenho um gráfico diferente do outro, em que eu tenho a velocidade em metros por segundo em função do tempo. Ok? Eu vou olhar só para esse gráfico aqui primeiro. Vamos imaginar que a velocidade de um corpo ele é uma velocidade constante, tá? Então ele não muda no tempo. Então eu teria uma reta aqui. E vamos até estipular um número para ele, se for o caso, tá? Por exemplo, 10 metros por segundo. E esse corpo andou com essa velocidade por um tempo, por exemplo, de 5 segundos. Aqui a velocidade é constante, então não seria muito difícil, né? A gente diria que velocidade vai ser o espaço pelo tempo, e a gente facilmente chegaria aqui, ó, a velocidade é constante, ela vale 10, né? Eu até vou isolar, vou até fazer o seguinte, eu quero calcular, na verdade, quer saber se o cara percorreu uma distância por 5 segundos, né? Com tal velocidade, qual foi essa distância que ele percorreu, né? Então, eu quero saber o seguinte, ó, quanto vale a distância percorrida? É bem fácil, são 10 metros a cada 5 segundos, 10 metros a cada 1 segundo, em 5 segundos vai ter percorrido 50. Então, eu posso falar que esse espaço percorrido vai ser a velocidade vezes o tempo, não é isso? Velocidade vezes o nosso tempo. Isso daqui daria, ó, tranquilamente pra gente, ΔS igual a 10 da velocidade vezes 5 do tempo. E exatamente como eu falei para vocês, ele teria percorrido 50 metros. Eu tinha comentado numa aula anterior de análise de gráfico uma coisa bem importante para a gente aqui. Se eu for calcular o espaço, né, num gráfico de velocidade pelo tempo, e aqui eu fico tranquilo porque a velocidade é constante, eu posso pensar que eu não preciso necessariamente aplicar essa equação. Eu posso simplesmente pensar o seguinte, se eu sei que o espaço é a velocidade vezes o tempo, eu tenho a velocidade aqui no eixo Y e tenho o tempo no eixo X. Multiplicar um lado, que é esse eixo, por esse eixo, é multiplicar a velocidade pelo tempo, correto? Portanto, se eu calcular a área dessa figura, se eu calcular essa área aqui, eu vou estar calculando tecnicamente, né, literalmente, melhor falando, a nossa distância percorrida, né? Que eu vou estar multiplicando velocidade, que é a altura, vezes a base do retângulo aqui, que é o meu tempo. Perfeito? Se eu fosse calcular então a área, a gente sabe que a área aqui no caso dessa imagem, dessa figura geométrica aqui, né? É base vezes a altura. E a gente teria então área igual, qual é a base? 5 vezes 10 da altura. Portanto, eu teria que a área é igual a 50. A gente sabe que essa área aqui no caso seria 50 metros, porque a gente tem a ideia de que isso aqui é o espaço, beleza? Então aqui eu não tenho problema, eu posso simplesmente calcular por essa figura. Mas será que funciona assim? A gente acabou de ver que dificilmente a velocidade vai se manter constante. Quando a gente pensa em terra, né? Se eu jogar um objeto no espaço e ele sai com uma velocidade, ele vai manter aquela velocidade para sempre porque lá não tem atrito. Aqui a gente tem atrito, aqui a gente tem buraco, aqui a gente tem caminhão na frente, aqui a gente tem farol, então portanto a nossa velocidade vai variando. Então vamos imaginar que você entra no carro, está parado, a pessoa acelera, chega a uma certa velocidade, diminui porque tem uma moto, desvia, acelera de novo, freia porque parou no farol. Então essa tua velocidade vai variando no tempo e depois de um certo tempo que vocês já estão variando com essa velocidade, você deseja saber qual é o espaço que você percorreu. Simplesmente você teria um gráfico desse tipo, vamos imaginar, ó, você saiu do zero, tua velocidade subiu, depois subiu mais um pouco, desceu, tá? Quase parou ali, ó, aí subiu, se manteve constantezinha por um tempo, tá? E você quer saber, até aqui, ó, por exemplo, né, nesse intervalo de tempo aqui, T1, de T0 até T1, qual foi o seu deslocamento? Ou seja, você quer saber o espaço. Aí você fala, é simples, a gente acabou de ver que o espaço é a velocidade vezes o tempo. Só que se você for olhar a velocidade, qual o valor da velocidade aqui, se você quiser calcular pela equação? Ela foi variando, então numa hora ela pode ser 5, 10, 15, 20, depende.
né? Ela está variando no tempo, então você não sabe qual valor assumir aqui. E outra, você pode falar também para mim, olha, então eu posso calcular pela área, basta eu calcular, vou até mudar a cor aqui da caneta, basta eu calcular então essa área aqui, ó. Se eu calcular essa área, eu tenho o espaço. Realmente, se você calcular essa área, você vai conseguir o espaço. Só que aí, você não consegue fazer o que a gente fez aqui. Aqui a gente tinha uma figura geométrica bem conhecida, que é um retângulo. Eu aplico a área do retângulo, tudo bem. Que área que é essa? Que figura geométrica é essa aqui? Eu não consigo simplesmente calcular dessa maneira. Só que não é um quadrado, não é um triângulo, não é uma circunferência, não é um trapézio. Então eu não consigo calcular esta área. Então, qual que é a ideia aqui? Quando eu poderia pensar o seguinte, ó, e se eu pegasse espaços bem pequenininhos, esse, lembra da derivada? Então, se eu fizesse a derivada de vários pontos aqui, achasse cada um deles e depois somasse tudo isso. Ou seja, se eu pegasse pontos, né, fizesse retas aqui, próximas uma da outra, mas próximas ao ponto de serem infinitamente pequenas, né, o espaço entre elas tende a ser zero, e eu somasse todas essas derivadas, somasse todas essas retas. Então, essa aqui é a ideia, tá? Então, agora, a gente vai falar que a gente vai ter que calcular a integral. Lá era a derivada, e aqui é a integral, tá? Então, para que serve a integral? A integral serve para você calcular a área embaixo de uma curva. A integral dessa função aqui, é uma função constante, vai ser, no caso aqui, a área, né, desse quadrilátero aqui, sem problemas. Quando a gente vai calcular a integral, fica fácil. Mas disso daqui, eu preciso o quê? Eu preciso conhecer qual é essa função para poder calcular a integral e, consequentemente, ter essa área total aqui calculando para mim, então, neste caso em específico, desse problema, o espaço total que eu percorri. Beleza? Então essa é uma visão geral do porquê que a gente usa derivada e do porquê que a gente usa integral. Para arrematar, então, isso deixar ficar bem claro, derivada serve para a gente calcular grandezas que variam pouquíssimo no tempo, serve para trazer uma precisão muito grande. Por exemplo, eu quero saber grandezas instantâneas, como velocidade instantânea e como aceleração instantânea. Para isso servem as derivadas. E as integrais servem literalmente para a gente conseguir calcular a área embaixo de uma curva. Num gráfico, por exemplo. Eu conhecendo as funções, eu consigo calcular a derivada de uma função e consigo calcular a integral de uma função, ok? Então, na próxima aula, na aula 7.6, a gente vai ver como que se calcula a derivada de uma função, tá? Vou avisar, eu não vou entrar nos detalhes matemáticos, porque essa não é a ideia. Vou entrar direto na regra, certo? Tá? Então, a gente vai calcular, por exemplo, velocidade instantânea e aceleração instantânea. Legal? Isso a gente vai fazer na próxima aula 7.6. Eu só gostaria de lembrar aqui pra gente, que deixa eu tirar isso da nossa frente, que todas essas aulas estão aqui no canal, né? Não só no canal do YouTube, mas também nesse site, todas organizadas aqui, cientiatvbr.futurecom.com.br. Aqui nesse menuzinho você encontra todos os temas que nós temos aulas de professores, aulas de física, aulas de biologia, química. Se você já acompanha o nosso canal, se você gosta, quer patrocinar essa ideia, só clicar aqui, ó, nesse linkzinho, vai carregar uma página onde você pode fazer uma doação pra gente, num valor que você achar que isso vale a pena, que a ideia vale a pena. Legal? Então é isso, a gente vai se encontrar na próxima aula, na aula 7.6. Espero que realmente isso tenha te ajudado a entender para que servem derivadas integrais, ok? Um grande abraço, até mais, fui!